Mas não tem uma coisa do... Eu acho que essa foi uma das coisas que o Epstein talvez tenha errado pra caramba, que rolou uma parada de... Quando eles foram assinar a parada de royalties, era assim, uma porcentagem bizarra, assim. Eu não... Mas sempre era. Sempre foi. Mas era tipo... O royalty em cima de discos vendidos, ele é ridículo. Ridículo. Assim, é um negócio... Cada caso, evidentemente, é um caso. Mas pra você ter uma ideia, um dos melhores acordos de royalties em cima de venda de discos foi o Prince que conseguiu. E ele conseguiu 8%. Ele ganhava 8% do valor de cada disco comprovadamente vendido dele. 8% é o melhor acordo que um artista já conseguiu fazer. Então, daí você tem uma ideia de como eram as coisas nos anos 60. Porque... A cagada nem foi tão grande assim, né? Eu sei que... Mas lá na frente os caras se fuderam também, porque o nosso amigo Michael Jackson, Exato. esse ponto que é importante, comprou esses direitos, né? Mas por quê? Porque os direitos não pertenciam aos caras. Ele comprou os direitos dos fonogramas da EMI. Por isso que o Paul McCartney rompeu com ele. Porque o que o Michael Jackson comprou foi o direito dos fonogramas. O direito dos fonogramas não fica com os compositores, fica com a gravadora. Isso sempre foi assim. Entendi. Então, todo mundo pergunta às vezes, por que não sei o quê, o Michael Jackson comprou? Cara, o Michael Jackson não comprou os direitos de cada um. Foi lá e, aqui, vou comprar. Não, cara, ele foi direto na EMI. A EMI já estava quebrando, embora isso veio acontecer somente algumas décadas depois, mas assim, cara, um império como a EMI começa... Não quebra de um dia para a noite. Eles já estavam mal de dinheiro. Claro que essa informação não era Pública. Disseminada publicamente, porque isso senão faria cair as ações na bolsa, aquela coisa toda. Cara, existe uma série de trâmites por trás da história de gravadoras e bandas, não sei o que, blá, 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 que o fã idiota, ele acha que... sabe? Não, cara, mas é assim. E a questão que fica é por que nenhum deles foi lá e comprou antes, né? Não sei se eles tentaram. Cara, você não tem dinheiro pra isso. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, cara. E só um cara como o Michael Jackson poderia comprar os direitos dos fonogramas dos Beatles e pode ter certeza que ele não pagou à vista, não. Só que o Michael Jackson, o império do Michael Jackson, o que o Michael Jackson recebia de grana, porque ele também fez um acordo muito bom com a Epic, e isso também, de uma certa forma, facilitou toda a transação. Então, cara... Então, quando você não compra a composição, você compra o fonograma. Só para explicar, o que é o fonograma? Fonograma é a música que você ouve. Certo. Áudio, né? Tudo a gravação, né? É o fonograma. Essa é a canção. E aí esse é um direito. E aí você tem um outro direito, que é o direito de composição, que é letra e música. Isso é um outro contrato. Sim. Então, você tem um contrato de compositor, você tem um contrato de fonograma. Por isso que quando uma banda grava um álbum, esse álbum não é do compositor. Esse álbum é da gravadora. Egberto Gismonti, num determinado momento da carreira dele, cara, ele foi lá e comprou da ECM, que é aquela gravadora de jazz europeia espetacular, ele foi e comprou os discos dele mesmo na gravadora. Falei, não, cara, esses álbuns eu quero para mim. São meus. Então ele foi lá que ele fez. Foi lá na gravadora que gravou o disco. E eu sei que é um absurdo na cabeça do fã imbecil, mas o cara gastou uma grana para comprar os discos que ele fez. E é foda, né? Porque naquele momento que o Michael Jackson comprou as gravações, eles não tinham mais os Beatles para poder regravar. Fala, porque não, é só a gente ir pro estúdio novo e regravar. Não, essa possibilidade não existe. É aquilo que ficou eternizado. É aquilo que ficou. Já era.